Oi, pessoas lindas! Eu queria passar para vocês hoje uma coisa que me aconteceu ontem. Não sei se vocês sabem, mas eu tô com o Ben Here no SOP, que é a Sinfonia de Possibilidades, que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil. Pela primeira vez, o Ben está vindo para fazer o SOP. Bom, essa classe é pra gente, não é aprender, mas é pra gente começar a acessar a energia da sinfonia de possibilidades, né? Da sinfonia que os corpos têm. A gente tem uma sinfonia energética que muita gente tem a capacidade, a possibilidade, não é a capacidade, mas assim, muita gente consegue ver e muita gente, como eu, não consigo ver nada. Na verdade, não é que eu não consiga, eu não vejo ainda. Sim, provavelmente porque eu tenho vários pontos de vistas, porque, como diz o Den, eu sou uma puta controladora, então eu quero controlar tudo, cognitivamente e não cognitivamente. Então, o que isso faz? Isso trava a gente, né? Bom, quando eu escolhi ser maestro, há 1 ano e meio, em janeiro de 2017, eu não sabia o que era o maestro, eu não sabia para que servia, não sabia, enfim, eu não tinha nenhuma definição. Mas ainda assim, há alguma coisa. Por que eu digo alguma coisa? É porque não dava para definir. Mas algo dizia para mim, faz isso, faz isso, faz isso. Não era papai, não era mamãe, não era mamãe, papai e mamãe já morreram, né? Mas enfim, já abandonaram os corpos deles, mas não acessava a energia deles nessa época. Então não eram eles que me diziam, não era amigo, não era parente, enfim, era alguma coisa dentro de mim que dizia, vai que é tua, Tafarel. E eu não entendi o porquê. E uma das coisas que você aprende, inclusive no fundamento, é que essa palavrinha, porquê, você tem que eliminar da sua vida. O porquê, ele faz você voltar atrás no tempo para perceber onde você supostamente errou. Por que supostamente? Porque você nunca erra, né? Você nunca erra. Hashtag, você nunca erra. Você sempre faz as coisas achando que você está fazendo o correto. Você sempre faz achando que você faz o melhor, né? Você sempre faz as coisas achando que aquilo que você está fazendo é o que é para fazer. Por que você acredita que é para fazer? Você acredita que esse é o melhor. Você acredita que esse é o certo. Você acredita que esse é o correto. Você acredita que esse é o bom. E aí você faz, né? Então eu acreditava em alguma coisa que estava ali me dizendo, vai. E aí eu ficava, mas por quê? Que isso está me chamando? Por que essa classe me chama tanto? Eu nunca nem tinha sabido dessa classe. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha visto essa classe. O Access estava entrando no Brasil. Quer dizer, já estava acho que uns 1 ano e meio, mais ou menos, no Brasil. E aí eu falei, caramba, que porra é essa, né? Que negócio é esse? E fui, e quando eu cheguei lá, que eu me deparei com quando eu cheguei em Houston, que eu me deparei com o banner do maestro. Isso me chamou a atenção e puf, ok. A partir daí, houve todo um processo desencadeado por essa energia que eu recebi lá em Houston, que eu não sei dizer pra vocês qual foi, não me perguntem, mas que a cada minuto, a cada vez que eu ouvia o áudio da classe, porque a gente recebe todos os áudios das classes que a gente faz com o Access, e quem faz o fundamento também recebe os áudios da gente, e quem faz conversando com as entidades também recebe o meu áudio.
da classe inteira, porque a gente facilita todo mundo. Facilitar é fazer perguntas para você, para captar a energia de bloqueio e fazer um podpoc, que é o resumo da frase aclaradora, que é o certo, errado, bom e mal, podpoc, todas as 9, curtos, garotos e aléns, que é uma varinha mágica, que se você não sabe, procura no YouTube. O Den tem um vídeo falando sobre isso. E que é a frase que desbloqueia o ponto onde a gente está bloqueando. Então, lá em Houston, eu acessei essa energia ao ver o banner do maestro. Eu falei, uau, que é isso? E fui seguindo sempre essa energia que me chamava como um imã. E aí eu tive, claro, eu escolhi ser maestro, e aí eu tive que cumprir os pré-requisitos. Bom, o que ia suceder, se depois da primeira classe que eu fiz, foi uma sequência de classes que você tem que cumprir para você se tornar maestro, né? Que, na realidade previsível, não são poucas. E todas elas, na época, eram feitas fora do Brasil. É a primeira vez que no Brasil está acontecendo a Sinfonia de Possibilidades. E a minha primeira sinfonia foi em Nova York, em maio de 2017. Quando eu cheguei lá, que o Den facilita a gente faz pergunta, ele faz os processos com a gente, e os 4 dias do curso são dias que de manhã e de tarde a gente pratica essa orquestração energética nos corpos das pessoas. Então, você não vai aprender a orquestrar, mas você vai captar e acessar energeticamente esses campos que tem no corpo da gente, que muita gente tem possibilidade de ver e outras, como eu, ainda não viu nada. Então eu passei os 8 meses, tá lá que tô com sede, 8 meses de curso para me tornar maestro. Eu passei os 8 meses perguntando para mim mesma e para o universo, né? Que isso, hein? Que negócio é esse que a gente faz assim? E aí eu não olhava nada, eu não via cognitivamente, eu não sentia nas mãos, nem um arrepiozinho no corpo. E no SOP de Nova York eu perguntei isso pro Den. Porque, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sou este ser de luz piscante que pergunta. O Gary sempre fala, não existe pergunta idiota, existem pessoas idiotas que não fazem perguntas. Então, eu faço pergunta. Aí eu falei assim, olha, a gente já tinha tido um pau, né, em janeiro, né? Aí eu falei pra ele assim, tenha paciência comigo, porque eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu não senti nada, nem fazendo, nem recebendo. Então ele fez um processo comigo, me chamou, disse que eu era uma puta controladora, e é verdade. Assim como 99% das pessoas são controladoras. Por isso que a gente tem a barra do controle. Então corram muitas barras de controle de vocês. E isso foi em maio de 2017. Nós estamos em janeiro de 2019. De lá pra cá, eu tenho absoluta certeza de que tudo acontece. Depois que eu me formei maestro, até quando eu me formei maestro, eu já tinha certeza de que tudo acontecia. Não me pergunte por quê. Toda vez que você vai para um porquê, você elimina o seu saber. Você elimina o seu ser infinito. E toda vez que você vai querer uma definição do que é, você também elimina o que mais é possível. O que mais você pode receber. Então, se você determina, se eu disser para você assim, uma sessão de maestro
desbloqueia os lugares onde você está bloqueado. Pronto, acabou. Eu já defini. Então, se você tiver alguma coisa para receber, além de um desbloqueio, você não vai mais receber. Sabe por quê? Porque eu defini. Você definiu diante da minha colocação. Então, eu aprendi ao longo desses meses que eu fiz o maestro que não vale a pena definir, não vale a pena saber o porquê, não tem necessidade, não tem sentido. E mais do que isso, isso é um nível de controle tão exacerbado que te limita a receber absolutamente tudo que o universo tem para te dar. Bom, isso eu tinha certeza, como tenho. Ocorre que mesmo eu tendo essa certeza, algo dentro de mim ainda quer saber de vez em quando o que está acontecendo. Sabe quando você diz assim, nessa realidade previsível, por exemplo, né? Não diria nem na realidade previsível, mas assim, água é energia. Água. Tanto da chuva quanto de você beber, né? Nas classes do Access a gente precisa ter muita água, porque o nosso cérebro, ele elimina muita água quando a gente está pensando. Então a gente precisa ingerir água, porque este corpo precisa de água para se hidratar. Então, você sabe da necessidade da água no teu corpo, né? Então, eu sabia que essa energia está disponível. Essa energia que eu passei a não querer definir. Eu sabia que ela estava disponível. Mas ainda que eu soubesse, é aquela coisa, assim, ainda que eu sei que a água é boa pra mim, mas eu vou beber água pra caramba, pra eu realmente ver no corpo, sabe, se realmente ela faz efeito, se realmente a água realmente vai hidratar, sabe aquela coisa do pagar pra ver? Mesmo que você tenha certeza, não é a questão do São Tomé, tá? São Tomé é prova pra mim. Não é isso. Mas é sempre aquela situação de eu queria tanto ver, eu queria tanto sentir isso, sabe? Aquelas pessoas que quando eu faço o maestro, que elas ficam todas, parece cobra, sabe assim? Na maca, e aí eu fico olhando aquilo e orquestrando, e digo, uau! Aí eu fico assim, caramba, eu queria tanto, sabe, também ser assim, ser essa energia de me contorcer toda, e assim, cara, eu não sou. Então, durante algum tempo, eu comecei a comprar isso como, tô errada, tem alguma coisa em mim que não tá funcionando. E a Patrícia Gonçalves, eu também dizia, a gente no maestro, a gente ficava assim, você tá sentindo alguma coisa? E ela olhava pra mim e dizia, nada. Mas tá acontecendo, eu digo, eu também acho. Aí chegava a minha vez, ela me orquestrava, ela dizia, Mitz, você sente alguma coisa? Eu dizendo, nada. Eu disse, mas eu sei que tá acontecendo. E é muito engraçado, porque assim, você não sabe o que está acontecendo. Você não define o que está acontecendo. Mas você tem a certeza de que está acontecendo. Fiquem com essa informação. E eu passei esse ano e 5 meses, 1 ano e meio praticamente, né? Desse jeito. Recebendo, sabe, percebendo. Aí eu comecei a perceber uma energia aqui, outra ali. A minha mão começou a formigar. Eu comecei a olhar para os corpos e comecei a desenvolver um processo de diálogo com os corpos, que é uma coisa meio que... Eu comecei a perceber algumas energias, né? Uns arrepios no corpo, um formigamento nas mãos, ao fazer a orquestra. Mas quando eu ia receber, eu não sentia nada, a não ser uns espasmozinhos, formigamentozinhos, mas quando eu comecei a perceber uns leves espasmos, eu disse, uau, eu estou sentindo alguma coisa. Veja, eu já fiz um escândalo para mim mesma, porque eu estava sentindo um leve espasmos. Isso é o primeiro reconhecimento. Então, se você não sente nada,
recebendo barras, ou processo corporal, ou qualquer outra coisa, que mesmo que não seja do Axis, mas que seja energético, relaxa. Receba. Simples assim. Você não precisa ir para cognitivamente entender o que está acontecendo. Na verdade, não faça isso, tá? Então eu digo assim, caramba, eu já estou me arrepiando. Uau, yes, yes. Então eu comecei a vibrar com isso tudo. Mas ainda assim, eu não conseguia me estribuchar na maca como muita gente faz. Caramba, eu queria tanto. Bom, beleza. Aí, ontem, depois de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 5 meses que eu me tornei maestro, eu recebi. Uau! É uma sessão de SOP que eu recebi da Kátia, que a gente troca sessões durante os 4 dias, a gente troca de manhã, de tarde, manhã, de tarde, manhã, de tarde. Eu entrei num espaço de recebimento que foi surreal. Terminou, eu fui pro microfone e falei assim, Dei, você lembra quando em Nova York você me chamou de uma puta controladora e que não existia nada de errado em você ser controlador? E é verdade. Não existe nada de errado. Porque nessa realidade a gente foi tão massacrado, sabe? Para ser a energia do controle. É controlar dinheiro, é controlar a vida, porque você não pode ir por aqui, porque por aqui é muito perigoso, sabe? Então você tem que exercer o controle do perigo que vai te acontecer, sabe? É você não poder tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola faz mal e te dá úlcera, te dá uma gastrite, no mínimo uma úlcera gástrica, sabe? Aí você não toma Coca-Cola. Cara, sei lá. É tanto controle que a gente recebe dessa realidade previsível. É controlar os gastos, porque se você não controlar o seu dinheiro, você não vai conseguir fazer o que você deseja, você não vai conseguir fazer aquela viagem no final do ano, porque você tem que controlar. Então você separa o dinheiro que você recebe, isso daqui para pagar as contas da casa, luz, água, telefone, aluguel, não sei mais o que. E esse dinheiro você coloca na poupança para você controlar, porque no final do ano você quer ir para Disney. E aí você guarda numa poupança, porque a poupança é a que rende menos, mas tudo bem, porque ela não te leva o imposto. Olha o nível de controle que a gente tem. E todo esse nível de controle que a gente tem nessa realidade, a gente traz pra gente, pra tudo. Né? Então tudo tem que ser explicado cognitivamente. E ontem eu falei, caralho, o que é isso que eu tô sentindo? Eu não sentia mais o meu corpo na maca. Era um espaço tão grande que eu, me sentia um balão de oxigênio, sei lá do que, porque eu era a maca, eu era a manta que me cobria, porque estava frio lá dentro da sala, eu era o chão, eu era o teto, as luminárias, e eu assim, eu imóvel, eu estava completamente imobilizada na maca. Sabe, eu não estava me estribuchando toda, mas eu estava num estado inexplicavelmente de comunhão com o todo, com todas as moléculas que existiam naquele lugar e com todas as pessoas que estavam, que eu não sei explicar cognitivamente para vocês o que aconteceu, mas foi um momento de tanta entrega que eu falei, Deus, o que é isso? E ele olhou para mim, sim, muito emocionado, né? Porque o Dei me acompanha desde o início que eu entrei para as classes avançadas e ele foi um fofo, né? Porque ele disse que nós temos uma história, né, de muito
de muita intensidade. Ele foi muito intenso comigo, ele reconhece isso. No primeiro contato que eu tive com ele, e que ele disse, ele sempre fala, né? Mas ele disse ontem de novo, que ele achava que eu não ia mais voltar para o Access, por causa da intensidade que ele foi comigo, né? E, para surpresa dele, eu voltei. Mas assim, e ele falou assim, ela usou as ferramentas do Access para sair desse lugar onde ele, sabe, ele bateu em mim, pá, 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 e eu fiquei travada, as minhas barreiras subiram a primeira vez que eu tive com ele, e eu fiquei com raiva, e sabe, eu absorvi toda a energia de raiva que a gente tem, que na verdade não é a raiva, é a potência que a gente tem de voar em cima do outro, dizer, porra, eu tenho possibilidade, eu não faz isso comigo, cacete, sabe? E eu saí desse lugar, na verdade eu continuei nele, querendo esgoelar ele, mas ao mesmo tempo eu percebi, porque eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir os áudios, eu falei, e eu já sabia, eu já tinha feito o fundamento te dá todas as ferramentas para você sair dessa realidade previsível. Você não sai se não quiser. É verdade. Você não sai se você não escolhe. Gente, quem faz o fundamento não sai da realidade previsível se não escolhe sair. Se não, ao invés de você ir para a conclusão de tudo, você faz pergunta, cacete. Sabe? E você tem um monte de ferramentas de perguntas e processos corporais também que tiram do seu corpo essa limitação toda que a gente tem, né? Que bloqueia você a viver, a voar. E eu usei todas as ferramentas que vocês possam imaginar. E foram elas que me permitiram voltar para ele em Seattle, que foi o mês seguinte que eu o conheci. Em Seattle ele fez uma facilitação incrível de mim. Lá ele reconheceu o quanto ele foi intenso comigo e me disse que ele jamais imaginava que eu fosse voltar, né? Exatamente pela intensidade que ele foi e pelo espaço onde eu fiquei, que eu disse para ele assim, eu não sei o que te dizer, porque ele dizia assim, o que eu posso fazer para contribuir para você? Eu dizia nada. E de tanto eu ouvir a Norma dizer nothing em inglês, que nada é nothing, eu aprendi a dizer nothing. E ele me perguntava de novo, e eu olhei para ele, peguei o microfone e falei assim, nothing. Porque assim, naquele momento, realmente, eu não tinha nada para dizer para ele, eu estava completamente emparedada, sabe? E eu sabia disso, porque eu chorava. Eu não conseguia dizer nada. Então, isso para mim era algo que estava tão escondido dentro de mim e que ele tinha, tipo, sabe quando alguém pega assim, buft, dá um murro numa parede de concreto e de repente essa parede racha, mas ela não cai. Mas ela racha. E ela racha e isso faz com que a estrutura fique abalada. Então a minha estrutura ficou abalada. Eu falei, cacete, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Tem algo dessa história que me prende. Eu quero tirar isso de mim. Então isso me fez pegar as ferramentas e usar. E o Podpoc nunca foi tão usado quanto eu usei dessa vez. E o que aconteceu foi que eu estava falando isso para ele, ele estava comentando isso, e ele disse assim, ela usou as ferramentas. Ela é uma bola de fogo, né? Que usou as ferramentas para sair desse lugar. Então, assim, cara, ontem eu ia fazer a live, mas eu estava muito frita ontem, realmente. Eu estava em vórtex, né? Quando a gente fala isso, é porque a gente está tão num estado de tanta retirada de coisas da gente que a gente fica, sabe, meio zonza e tal. Aí eu falei, ai, não dá pra fazer hoje. Mas hoje
Eu falei, não, eu vou falar para todo mundo. Eu vou comentar com todo mundo. O quanto que você não se permite. O quanto que o controle exercido da maneira como esta realidade determina tira você do espaço de facilidade, alegria e glória. E tudo que isso trouxe à tona, vocês destroem e descriam, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9, cursos, garotos e além. Então, em todos os lugares que vocês compraram, que vocês absorveram essa energia de controle exagerado, sabe? De que tudo tem que ser explicado cognitivamente, tem que ser definido cognitivamente. Aliás, explicado e definido. Não importa se é cognitivo ou não. Acho que eu estou sendo redundante. Explicado e definido. Vocês destroem, descriam tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9 com os garotos e aléns. Todos os implantes e explantes colocados em vocês, que permite que no momento em que vocês estão ouvindo a Mitzi, ou a Patrícia Gonçalves, ou qualquer outra pessoa, e aí vocês ficam assim, mas o que ela está falando? Vocês destroem isso tudo? Certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9 curtos, garotos e aléns. Porque assim, quando você diz assim, mas por que você está falando isso? Mas o que é isso que você está falando? Ao invés de você receber a energia do que a gente está te passando, não significa que você não tenha que saber, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque, ao invés da gente ser receptivo, a gente começa a perguntar primeiro, para querer entender e definir. Tudo que isso representa, vocês destroem e descriam. Certo, errado, bom e mal, pode pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, assim, por isso que hoje eu resolvi compartilhar com vocês esse momento orgásmico da minha vida. E dizer para vocês assim, ó, gente, a Mitzi, que é maestro, que é facilitadora certificada de Access Consciousness, que é facilitadora de facelift, que é facilitadora de processos corporais, que blá, 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 que todas essas definições que a realidade previsível, sabe, acha maravilhoso e precisa, né, para poder você entender quem é aquele outro. Tudo isso não permite que a gente acesse o nosso saber interior. Que é isso que eu falei para vocês, que é aquilo que assim não explicava. Mas eu tava tão assim, sabe, aquele desespero, uau, tem alguma coisa nesse negócio. Tem alguma coisa aí que tá, sabe, que tá me bloqueando, tá me prendendo, entendeu? E eu tinha que passar isso pra vocês. Porque por mais que a Mitzi seja tudo isso, na verdade a Mitzi não é, tá? A Mitzi está maestro, está CF, está Mitzi, né? Mas ainda que a Mitzi, que vocês conhecem, que tem todas essas definições, para que vocês entendam quem é a Mitzi nesta realidade, mesmo que eu tenha passado por tudo isso, por essa trajetória, mesmo que eu tenha sido uma das primeiras maestras do Brasil, eu fui uma das 5 primeiras maestras do Brasil, ainda assim, eu não sou mestre de ninguém. E não sou parâmetro para vocês dizerem, eu quero ser igual a Mitzi. Não. Porque vocês são vocês. O máximo que vocês podem fazer é olhar para mim e dizer, uau, eu duplico isso que a Mitzi tem no meu mundo. É diferente de dizer, eu quero ser igual a ela. Quando você duplica essa energia de alguém que você admira no seu mundo, você traz a energia para você. Disso que você quer duplicar. Você não quer absorver a energia da Mitzi.
Mas você quer pegar essa capacidade e, uau, duplicar ela para você. A energia fica com a Mitzi e você duplica essa capacidade em você. Mas ainda que eu seja essa pessoa toda, cognitivamente, ainda assim, eu não sentia quase nada. Então, assim, não comprem como verdade que eu, ou Den, ou Gelry, ou Patrícia, ou qualquer outro CF do Brasil ou do mundo sejam melhores que vocês. Porque, como diz o Gelry, inclusive no novo vídeo das barras ele fala isso, que ele foi o primeiro a não sentir nada nas barras. Eu também não sentia nada. Eu só dormia. E até hoje eu só durmo. Eu adoro barras. Eu não fico sem barras uma semana, porque eu durmo maravilhosamente bem. E expande pra caramba. E eu sei que tá eliminando uma série de pontos de vista, ponto de ordem, julgamento, trauma, drama. Porra, a gente tá limpando 4 trilhões de anos, é óbvio. Que a gente, quanto mais barras você correr, mais você vai ficar nesse estado de recebimento. Então, eu queria gravar essa live para dizer para vocês o quanto que a minha vulnerabilidade existe para receber. E o quanto que vocês não se sintam errados por vocês não perceberem o que muitas pessoas percebem no corpo. Ou para que vocês não sentirem o que muitas pessoas sentem quando eu faço uma sessão de maestro, ou o Den faz, ou qualquer outro maestro faça. Não levem isso para o erro de vocês. Simplesmente estejam disponíveis. Recebam. E tudo que isso trouxe à tona, vocês destroem e descriam. Certo? Errado, muito mal, pode pobre. Todas as 9 com os garotos excelentes. Então era isso, crianças. Eu queria dizer isso para vocês com muito carinho. E uau, fiz meia hora só de live, que legal. E deixa eu ver se tem alguma pergunta. Obrigada, Sandra. Gil, como ter mais disso? Cara, seja você. Seja você. E faz os cursos, cara, faz os cursos. Façam, gente, façam o Fundamento. Pelo amor de Deus. Fundamento é um curso top. Ah, Cristina, tu é uma puta controladora? Bem-vinda ao meu mundo. É, Gil, é incrível receber uma sessão de maestro, é verdade. Materializar a experiência, cara, isso não é legal. No meu ponto de vista, tá? Dorvani. Porque quando você materializa, você traz pro concreto, né? E eu acho que é isso que você está querendo dizer. Materializar a experiência não é saudável do ponto de vista de você não receber. Porque quando você quer materializar a experiência, você traz a coisa pro concreto, né? E aí você perde, você traz para definição, e aí você perde o que essa experiência pode ser para você, né? Leila, tá esperando a classe de entidades? Então, se for em Recife, na próxima semana. Não, na próxima semana é Barras e o Fundamento. E 20 e 21 é entidades em Recife. Gente, eu vou estar em Recife 15 com Barras, 16, 17, 18, 19 o Fundamento e 20 e 21 conversando com as entidades em Recife. Cidade pequena, porém decente, eu espero vocês. Sinfonia de possibilidades, Bi, é uma sinfonia, você sabe, né? É uma música. É um som que
as orquestras sinfônicas de som fazem. Então, o som, o violino associado ao acordeon, o violino associado ao... Ai, gente, esqueci. Piano, né? Baixo, todos esses instrumentos de uma orquestra fazem uma sinfonia. Sinfonia de possibilidades é a sinfonia energética que leva você para as infinitas possibilidades, que é onde você orquestra os corpos das pessoas. Não compre isso como uma definição. Passa por aí. Percebe o que é uma sinfonia de música e imagina isso energeticamente falando. Então, meus amores, eu super mega agradeço. E uau, tem um monte de gente falando agora. O que mais é possível? O que mais é possível? Obrigada pela contribuição de vocês. Eu espero que realmente vocês consigam sair desse lugar de julgamento, né? De trauma, de drama e de intriga. Yes! Kátia! Em março eu vou estar, a Kátia está aqui como o ser integral. Conversem com ela quem quer fazer, conversando com as entidades comigo no Rio de Janeiro em março. Obrigada, Kátia, por me lembrar. Tentei Ai, eu sabia que era isso. Eu captei a sua energia, Vani. Traduzi o que você falou, o que faltava quando fazia sessões de maestro. Exatamente. Olha, a Kátia tá passando aí o telefone dela, o WhatsApp para chamá-la, para quem quiser fazer entidades comigo. Lutavlu, eu não sei como é teu nome, tá? É o que tá escrito aqui. Em relação a materializar dinheiro, a gente não faz pergunta de como materializar? Pode fazer, claro, você pode fazer todo tipo de pergunta, né? Não tem nenhum problema você perguntar para o universo que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para materializar todo o dinheiro que existe disponível para mim e que eu jamais imaginei. E tudo que não permita isso, certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, cursos Garotos Zelens. E o que mais é possível para eu escolher? Né, Albanese? É isso mesmo. Gente, um beijo muito grande no coração de vocês. E um mega super obrigada por vocês estarem aqui. E por eu estar compartilhando para vocês esse momento top das galáxias que eu tive. Ontem eu ia fazer uma live logo depois que eu saí, mas realmente eu tava num êxtase tão grande que eu não conseguia olhar para nada, a não ser para toda aquela energia que eu tava percebendo que era surreal. Então, um beijo muito grande no coração. Vai sim, querida, vai ficar gravada essa live sim. E eu vou compartilhar no meu YouTube. Então, atenção! Obrigada, Tati. Curtam a minha fanpage no Facebook. Eu vou abrir uma nova página pessoal, tá? No Facebook, porque tem muita gente me pedindo e eu acabo esquecendo de migrar para fanpage. Hoje, conversando com uma amiga, ela me disse, fanpage não dá praia, e realmente não dá. Então eu vou abrir uma segunda página pessoal para vocês entrarem no meu Facebook. E como seria se vocês curtissem, se inscrevessem no meu canal no YouTube, né? O que mais é possível? E essa live vai estar no YouTube amanhã, eu acho. Tá bom?
Um beijo grande no coração de vocês e muito obrigada.